Fala, gente amiga, tudo bem? Eu sou Rodrigo Giamal. Tive um grande prazer de participar do programa Profissões do meu amigo Rodolfo, Futebol Life. Se você tá por aí e quer assistir uma entrevista, um papo sobre o mundo do esporte, as oportunidades e um pouco da minha história, acessa lá. O link vai estar aqui embaixo. Fique agora com os melhores momentos da minha entrevista. Como é que você chegou até o esporte, velho? Porque, assim, é o sonho de muita gente. Eu ouço muita gente falar, cara, eu sonho em trabalhar com esporte, eu adoraria trabalhar com esporte. Só que tem muitas coisas dentro do esporte que podem ser feitas e exclusivamente o seu eu te conheci através de um evento. E de um puto evento que você fazia com que as pessoas realmente se emocionassem, cara. Legal. O que é mais difícil, né? O esporte já, de fato, ele já emociona, mas fazer com que o torcedor sinta algo diferente, então... Cara, tá contigo a palavra. Eu queria conhecer um pouco mais o Rodrigo aí. Ah, que legal. Primeiro, galera, um prazerzão estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da nossa vida. Eu acho que é um propósito meu também poder trazer as histórias, os erros e os meus acertos nessa vida de forma super transparente. E me sinto envaidecido de estar nesse espaço tão importante aqui com vocês. A minha história no esporte, principalmente, assim, é muito interessante, porque eu, na realidade, fiz FAAP, né, começando assim, até um breve resumo, que eu até coloquei no meu livro, que tive a oportunidade do Capita, o saudoso Carlos Alberto Torres. Pô, você tá brincando, você tem um livro... Eu tenho um livro que ele fez o prefácio para mim, você acredita? Caraca, velho, você tá brincando que o Carlos Alberto... Verdade, paizão meu, pô... Que maneiro, velho. Cara, foi uma das coisas que me aconteceu na vida que, quando ele se foi, eu fiquei muito, mas muito triste mesmo. Triste de perder um parente, assim, porque a gente até hoje tem uma relação com o Diego Torres, que é o neto, com o Torrão, que é o filho, né? A gente se sente envaidecido, assim, porque é uma família, a gente construiu uma família. E ele era um embaixador. Eu vivi momentos com o Capita que realmente era um cara muito diferenciado. Para você ter ideia, para contar rapidamente aqui, quando a minha filha nasceu, o Capita foi o primeiro cara a entrar no quarto da minha esposa para me dar parabéns por eu ser pai. Cara. Como que é o nome da tua filha? Nina. Nina, você é uma privilegiada, viu, Nina? Pô, só a taça da Copa de 70 do maior time de todos teve a honra. É verdade. O hospital parou, porque, pô, o Capita tal, subiu no hospital, os caras que é boleiro, né? Pô, Sim. Capita tal. Que e legal. Ele foi lá, ele é um cara fantástico. Mas voltando aqui à tua pergunta importante, eu comecei a trabalhar aos 8 anos de idade, vendendo doces nas barcas do Rio. E de lá para cá eu escrevi isso no meu livro. Quando eu tinha 8 anos, a minha mãe era doceira. Então, o que eu fazia? Eu, naquela época, já tinha um dom de vender, conversava com os clientes, eu oferecia a cocada da minha mãe, eu anotava o fiado para minha mãe. Imagina, com 8 anos, eu anotava o fiado para minha mãe lá, né? Morava em Paquetá, minha casa, cara, caía um coco no quintal, parecia que era terremoto, entendeu? Porque era uma ilha, não tinha carro, não tinha nada, né? Então, fui abençoado por ser criado pela minha mãe preta também, a Mara, que foi uma mãezona, ficou com a gente quase 20 anos em casa. E aí, minha vida comecei assim, vendendo. Aí, um dos meus irmãos veio para São Paulo, eu tenho um irmão que trabalhou muitos anos, se aposentou agora na Polícia Federal, e aí minha mãe falou assim, um dia vamos para São Paulo, seu irmão passou no Natal de polícia aí que eu não sei, e vamos para São Paulo. Quando eu cheguei aqui, ninguém sabe dessa história, estou contando aí em primeira mão para vocês. Minha mãe, desavisada, a gente veio morar aqui em Santa Cecília, começou a andar no bairro, parou no tal de um colégio chamado Rio Branco, imagina? Sim. Aí minha mãe, desavisada, né, falou, esse colégio eu achei legal, bacana. Aí um senhor na recepção atendeu ela, falou, olha, na vida a gente precisa ter sorte, tal, a senhora teve sorte, eu vou dar uma bolsa de estudos para o seu filho. Era Antônio Hermínio de Moraes, cara. Você acredita? Cara, você cruzou, então, com pessoas assim... Cara, eu fui abençoado por Deus, porque eu ganhei uma bolsa, eu tinha que tirar 7 de média no Rio Branco, mas eu fui abençoado porque até hoje eu falo com os meus amigos do Rio Branco que me adotaram. De verdade,
eu fui um garoto adotado assim, com carinho por eles, porque muitos me... Pô, eu passei 2 anos almoçando na casa de um amigo chamado Omar Caldas, que é um grande publicitário, já viajou o mundo pra caramba. E no dia do meu livro até, porra, foi um momento muito emocionante, quando essas pessoas que me acolheram, né, em São Paulo, pô, fizeram questão de ir no lançamento do meu livro. Eu me emocionei demais, porque a gente tem gratidão pela vida, né? Claro. E eu fui muito grato a todo mundo para chegar até aqui, né? E aí fiz FAAP, entrei na FAAP, trabalhava pra caramba, fui um pouco de designer também, Aham. trabalhei nesse meio e passei na ESSO. Quando eu me formei, fui trabalhar na ESSO Brasileira de Petróleo, fui entender de petróleo, posto de gasolina. Não tinha nada a ver com o mercado esportivo, fala a verdade, né? Quando chegou na ESSO, fiz grandes amigos, que são meus amigos até hoje na ESSO, são grandes amigos que a gente ainda se encontra depois de muitos anos. Um amigo meu falou, um dia eu olhei para mim e falei, cara, mercado corporativo não é para mim, Rodrigo. Eu já tinha uma vibe de empreendedor, né? Sim. Resolvi sair da ESSO e comecei uma nova história de empreendedor. O que eu era bom? Isso, com que idade que você estava mais ou Cara, eu menos? tinha uns 23, 25 anos já. Cara, mais jovem ou pra menos, caramba. Tinha acabado de sair, só que é o que acontece, cara. Eu vejo com muita gente assim que olha para o mercado de trabalho, mas não olha com aquele viés de eu quero ser um executivo, mas eu quero criar a minha própria história, né? É um pouco isso, É né? um pouco isso. E te falo mais. É justamente isso que você está falando. Eu falo isso muito lá no programa no Erros e Acertos. Para você ser empreendedor, a primeira coisa que você precisa ter é coragem. E coragem é uma palavra muito forte quando você pensa, quando você adota a coragem. Falar de coragem é fácil, mas você adotar a coragem é um passo muito grande na nossa vida. E eu adotei a coragem naquela época, porque eu saí do certo para o completamente não planejado. Se você perguntar, Jamal, você tinha alguma coisa planejada? Não tinha nada planejado. Eu só tinha uma certeza que o mercado corporativo não era para mim. Eu era um cara que queria criar, sair pelo mundo, transformar, viver, encontrar pessoas. Eu sempre fui esse cara, né? Sim. E lá na FAB você cursou o quê? Assim que você tinha essa... Administração. Tá. Fiz administração com especialidade em marketing. Tá. E aí eu era muito bom, eu sempre fui muito bom de planejamento. Tá. Planejamento é minha perna ótima. Apesar de ser esse carioca brincalhão, maluco, na hora de planejar eu sou bom para planejar. Legal, entendeu? legal. E comecei a fazer planejamento para multinacional, principalmente para trade marketing. Nisso surgiu uma oportunidade de fazer um planejamento para a PepsiCo. Perfeito. Que, por sinal, um beijo para os meus grandes amigos, Alexandre Chavegatti, que deve estar em Nova York, e meu amigo hoje, Fernando Rosa, que até dou os parabéns para eles, é o novo presidente da Heinz aí do Brasil. Parabéns, Fia. Esses caras, conversando com eles, falaram assim, pô, a gente precisa fazer uma promoção. Eu nunca me esqueço, era a Copa da Ruffles. A gente precisa vender, acho que era X toneladas de Ruffles e tal. E eu falei, eu não tinha nada na mão, né? Aí eu pensando bem, eu falei, quantos homens você tem no campo? Eles falaram, a gente deve ter uns 8 mil, 6 mil caras no campo e tal. Eu falei, cara, eu tenho uma ideia para vocês. Posso ir para voltar para a agência, voltar para casa praticamente e trazer a ideia para vocês? Eles podem. E aí surgiu a ideia de criar o Soccer Experience. Aí você vai me perguntar, Jamal... Isso em que ano? Cara, eu tô falando de 2010, 2011, vai. Essa ideia que a gente hoje escuta de experiência era Criei em 2010. Era um embrião ali Era um ainda. embrião, porque eu criei uma campanha de incentivo voltada ao mercado corporativo, que o prêmio era o vendedor viver um final de semana de jogador profissional de futebol. Pô, fantástico. Cara. Então ele tinha que concentrar, mandava convite para ele, criamos o ranking, cara, criamos um agasalho que até hoje tem na minha casa, que é um dos agasalhos mais lindos, esportivos que a minha equipe de criação fez na época, maravilhoso, né? E, cara, foi um sucesso a promoção, tanto que a gente fez mais do que 6 copas para a PepsiCo nessa época, né?
copas relacionadas ao Soccer Experience, o Sim. cara viver a experiência. Então a gente alugava o estádio, alugava o hotel, imagina, chegava um vendedor lá de Manaus, o cara super simples, e de repente ele estava em São Paulo com um crachá, chegava no saguão do hotel, tinha uma equipe de artistas que a gente contratava entrevistando ele. Pô, e aí? O cara falava, pô, o professor tá me esperando, fui convocado. Que legal, tal. cara. Então era uma vibe, uma energia. Mas sabe? nisso, por exemplo, você meio que trouxe então o futebol e o esporte para dentro do teu universo. Não era uma coisa que Justamente. era fazia parte da tua vida. Justamente. Eu não tinha nada planejado. Você pergunta assim, Rodrigo, você se planejou a trabalhar no marketing esportivo ou não? Foi um acaso mesmo. Legal. Um acaso que se tornou... Quando eu vi que as pessoas se emocionavam, que a gente levava resultado para a empresa, ativando o tema futebol, mas resultado assim, imagina você incrementar 3%, 4% acima da meta do incremento de venda de uma PepsiCo, pô, aquilo trazia resultado. Poxa, demais, né? Fora o barulho que faz, enfim, global para a marca, né? Porque eu imagino que isso é um embrião que nasce aqui no Brasil e que... Não, é demais. E os caras ficavam loucos, te abraçavam. Pô, o cara, no meio do evento, abraçava você, falava, pô... Ó, um dos mais emocionantes que eu fiz foi justamente para a ESSO, que a gente fez uma campanha de gasolina aditivada. Foi um dos projetos mais lindos que eu fiz, porque a gente descobriu que, para se comunicar com o frentista, a gente fez um retrofit em banheiros de postos de gasolina. Então, toda a campanha de incentivo foi para eles. E a comunicação da campanha era nos banheiros, porque é onde o colaborador praticamente convivia mais, né, se sentia mais à vontade. Foi um sucesso essa campanha, um sucesso. E foi muito emocionante na minha vida, porque ver uma pessoa que falava assim para mim, poxa, eu tenho 50 anos, sou apaixonado por futebol, trabalho em posto de gasolina há mais de 30, meu pai também veio, eu herdei do meu pai essa profissão, hoje eu estou na Vila Belmiro, Que legal. no estádio do Pelé, jogando partida de futebol, quando eu lembro do meu pai, na porta da minha casa com o radinho, escutando o Pelé, hoje eu estou aqui no vestiário do Pelé, cara. Esses caras me fizeram chorar, porque eu levei eles no Museu do Futebol. Os caras, no final, me abraçaram, falando que foi o melhor presente da vida deles. Sim. Entendeu? Depois do evento, muitos deles gravaram eles chegando em casa. Então, assim, foi assim que eu nasci, voltando à tua pergunta, foi assim que eu nasci no futebol. E daí em diante, a parte de experience, de emocionar, eu me tornei um profundo apaixonado, estudioso. Para você fazer experiência, você precisa de muito estudo, de muita informação, Sim. de muito planejamento. Você começou ali a diversificar. Além de você levar, por exemplo, o cara para viver uma experiência de jogar futebol no estádio profissional, Sim. Você começou a criar outros frentes de produtos. Experiência dentro do futebol. Isso aí. Que era, por exemplo, cara, acabou teu expediente, vai pegar uma van, vai te pegar, vai te levar para um puta camarote para você viver um dia VIP assistindo a seleção brasileira, meio isso. Com certeza. E a gente acabou criando um selo a partir do momento disso, que era o seguinte: como eu tinha também muita entrada com, vamos dizer, executivos que tinham um certo destaque nas empresas, por exemplo, quando o cara tinha que levar, 10 gringos importantes da companhia dele para um jogo de futebol, eles não pensavam duas vezes. Eu comecei a ter, sendo procurado por essas empresas que precisavam ter um nível de atendimento assim um pouco upscale. Quer dizer, o nível dos meus seguranças que levavam o público para o estádio eram policiais federais. A gente tinha todo um acabamento para o cara ser dentro da van, para o cara ter o receptivo, a entrada desse cara dentro do estádio. Então, eu acabei me especializando muito nos detalhes que faziam que a experiência começasse na hora que o cara estava na tua mão até o retorno. Então, eu levei... Cara, isso é importante. Pô, eu levei muitos executivos assim, eu levei presidentes de multinacional que vieram fazer reunião de board no Brasil para assistir jogo de futebol com 60 mil pessoas. Que legal, cara. A gente já fez comitiva de levar público de mais de 200 pessoas para fora do Brasil para assistir um jogo de futebol. Caraca, 200 pessoas. Um então negócio... você meio que se tornou até agência de viagem no meio de tudo isso. Eu, na verdade, queria ter sido uma agência de viagem, na realidade. Eu não tinha braço para tudo, né? Claro. Mas eu não posso dizer aqui, nem posso deixar de agradecer
a todos os meus parceiros, a todos os meus colaboradores, que eu tenho grande paixão por eles até hoje, que trabalharam com a gente nessa sequência, que foram... os nossos colaboradores na agência não eram colaboradores, a gente era família, a gente fazia festa de carnaval, festa junina, a gente vivia junto, dobrava a noite, dormia... Putz, era uma doideira. Esse mundo de evento é assim, né? Sim, sim. Quer dizer, você acaba convivendo muito mais com as pessoas com quem você trabalha do que em casa, né? Mas é aquilo que a gente estava conversando um pouco em off, né? Que eu falei que eu converso aqui com a Gabi que a gente trabalha e a gente olha o evento na TV, uma abertura de Copa do Mundo ali, vai. E aí eu olho na TV, eu viro assim para ela e falo: alguém se ferrou muito para isso acontecer, virou muitas noites para que isso estivesse ali. Você olha ali, por exemplo, o Maracanã foi entregue à Conmebol 20 dias antes. Aí você fala, cara, 20 dias antes parece ser muito tempo, mas não é pro cara envelopar o Maracanã inteiro, deixar o gramado liso, ter conferência de vestiário, sabe? A experiência e outra, né? Num momento igual esse, levar 5 mil pessoas e os caras ainda foram multados ainda porque botaram todo mundo, ainda tomaram na cabeça, né? É verdade. E aí você fala, pô, alguém ali teve que trabalhar muito, cara. Muito. E para entregar justamente isso, essa experiência do cara poder chegar no jogo de futebol e ele sentir que ele só vai viver aquilo que assistiu o jogo, né? Com certeza. E te falo mais, Jô. Esse mercado de experiência, ele é apaixonante. Ele é apaixonante. Eu sou apaixonado por ele por um grande fator. Você tem que saber trabalhar muito a informação, inteligência de informação. Isso poucas pessoas falam quando fazem evento, mas você precisa ter uma inteligência de informação ferrada para você conseguir emocionar alguém. E teoricamente, desculpa, prever as merdas que podem dar. Todas. E outra, a maior delas é quando o cara bota o crachá. Quando bota o crachá, que tem aquela palavrinha chamada VIP, aí pronto. Cara, irmão, perdeu a identidade, entendeu? Entendi. Você tá, assim, se você estiver trabalhando e o cara botou VIP, você tá olhando para ele tem VIP no peito, pode ter certeza que você vai trabalhar ele muito. Ele é o dono do mundo. Pô, meu irmão, o cara é interessante isso, sabe? Mas aqui falando sobre oportunidade de trabalho, foi assim que a gente nasceu, foi assim que a gente se desenvolveu no mundo de experiência. Eu fui estudar muito inteligência de informação, que é conhecer o Rodolfo muito bem, para saber emocioná-lo. Tem uma coisa que foi crescendo ao longo do tempo, que, por exemplo, uma curiosidade aqui, tinha muitos clientes que a gente trabalhou na Fórmula 1, por exemplo, que compravam o ticket do paddock, era uma bala, caríssimo, né? E muitos deles falavam assim para mim, pô, Jamal, estou te chamando aqui, para você ajudar a gente. Na realidade, assim, eu estou convidando o presidente do tal fulano ou o CEO do tal... Mas a gente dá o ticket para ele e ele não vai no evento. E o cara se virar, ele não quer, né? Verdade, ele não queria. Muitas vezes ele estava convidando um cliente importante para ele se relacionar. Pô, o ticket de uma Fórmula 1 é uma bala, né? Sim. É um valor alto, né? Ainda mais no paddock, para você visitar uma área que poucos têm acesso. Com certeza. Pô, tive a oportunidade de trabalhar com uma grande marca no Brasil, que, na realidade, a gente deu apoio para a equipe de Fórmula 1 e a gente conheceu o paddock da equipe, que era um negócio mais VIP ainda, que eu nem sabia que existia isso, entendeu? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, a gente acabou evoluindo, e aí vem a inteligência de informação, que a gente, por uma mexida numa pecinha simples, a gente conseguiu trazer um mega retorno para todos esses clientes. Qual era? A gente falava assim para ele, você está dando um convite individual, intransferível para uma única pessoa ou você está dando para um acompanhante? Não, estamos dando, o bilhete é para uma única pessoa. Eu falei, não. Então, você reduz, começa a dar o convite para as duas pessoas, porque, claro, essa pessoa vai com a esposa ou vai com o marido. Ele quer compartilhar aquele momento com quem ele ama. Claro, né? Claro. Não adianta hoje você dar um convite de futebol só para uma pessoa. A conversão dele ir, se ele não tiver um amigo do lado para dizer, pô, a gente é VIP hoje, ele não vai, né? Pois é. E esse movimento, estou contando um dado aqui interessante para você, que veio de inteligência de informação. A gente foi fazer pesquisa com os caras mais bacanas do mercado para entender o porquê que ele não ia num evento VIP.
E a gente descobriu que ele falava assim, cara, não vou no evento VIP porque geralmente me dão um convite que para mim, não dão para minha esposa. Eu Como é que vou eu vou deixar sair em casa no Como eu vou sair domingo? domingo de casa sem a minha mulher? E a gente fez um ajuste desse que mudou completamente A adesão aumenta, né, cara? das experiências. Então, cara, tem tanta história legal desse mundo de experiência e de informação que... Aí eu entro num ponto aqui muito importante. A gente tem 3 períodos que aí a gente começa a falar de fases bem complicadas. Que agora foi esse 2014 e foi o começo da tua empresa. Se você pudesse colocar Puta, que esses legal. 3 períodos, assim, como é que você acha qual foi o mais tenso, assim, nesse sentido? Pós-Copa do Mundo, o começo ou agora? Olha, que pergunta boa que você fez, hein? O início, eu acho que eu era um cara corajoso. Talvez a coragem estava nata, Você sabe? não tinha nada a perder, Não tinha né? nada a perder. Eu era um jovem sonhador que vi uma oportunidade, fui atrás dela e abracei e vivia com ela. Eu acho que a tua pergunta, no aspecto assim, para ser bem direto, o mais difícil foi duro, foi muito duro. Eu tinha uma agência bem, eu diria, com uma família. Uma das coisas mais difíceis para mim foi demitir os meus queridos colaboradores, que hoje são meus amigos. Foi uma das coisas mais difíceis da minha vida. Eu era muito apegado à turma que trabalhava comigo, muito apegado. A gente tinha uma família. Chegar no final, assim, você falar, putz, eu não consigo mais Te pagar, cara. te pagar, foi muito duro. Sim. Sofri bastante, porque eu sou um cara altamente emocional, né? Mas eu acho que a pandemia, te respondendo, foi o Pior do que o pós-Copa do Mundo. pior que todos os dois momentos que você citou. Sim. Porque a pandemia, ela trouxe uma coisa que é o silêncio. Sim, em 2014 o cara te falava um motivo, Um né? motivo. E quando sobrava um pouquinho, o cara ia lá e falava, meu, vem aqui. Né? Tem aqui de algum... Você tinha como garimpar, né? Tinha. A pandemia, não. A pandemia, parece que o garimpo, você puxa a peneira, não só sai terra e nem terra sai, né? A água, né? A pandemia, eu digo que ela é o silêncio. O Sim. silêncio dói demais. Por quê? Por que o silêncio? Porque você, em um ano que, vamos dizer, sei lá, a gente não tem... Acho que vai completar um ano agora de pandemia em março, né? Que é 14 de março, mais ou menos, que foi quando as coisas começaram a ser fechadas. O silêncio dói demais, porque o silêncio você não tem para quem ligar, né? E outra, a pandemia foi muito dura, pelo menos para mim, porque muitos amigos do mercado me ligavam para falar sobre as suas dores, para me perguntar, pô, Jamal, o que eu faço? Eu estou fechando o meu cara, não existe dor maior que é você fechar seu cantinho. Não existe. Seja você um chefe de cozinha que montou seu bistrô na praça e você começou ali, fechar aquele lugar é muito dolorido. É um ciclo bem dolorido. Cara, né? é muito dolorido, porque você mexeu com o seu sonho, você mexeu com o seu ego, você mexeu com muito... Quando eu falo ego, não é o ego de, eu sou bacana, eu sou... Sim. É o ego de fazer, pô, eu estou ajudando. Eu pude fazer algo, eu sou útil, né? Eu sou útil, né? Sim. Então, a pandemia, eu acho que a pandemia foi muito dura nesse sentido de o silêncio. O silêncio foi muito duro com as pessoas. Quem podia ajudar não tinha o que fazer, né? O cliente não tinha que falar, puta, vamos fazer agora um evento. Como vai fazer um evento? Não tem como fazer um evento. Não dá, né? E aí, quando você vai num jogo de futebol, o interessante é isso. Quando você puxa um jogo de futebol, debaixo do jogo, você vê a quantidade de gente que é empregada num jogo de futebol. Demais, né? cara. É É assustador. assustador. Você É vê assustador. o volume de gente que está no catering, o volume de gente na bilheteria, o volume de gente que são os fiscais da arena, né? Sim. Que aquele cara está toda quarta e domingo ali, né? É um pãozinho de cada dia que entra para essa galera. Pô, Então, demais. assim, É uma rotina, cara, que, queira ou não, se a gente for colocar indiretamente ali a quantidade de famílias que são beneficiadas, até o ambulante na Com frente do certeza. estádio, né, cara? É uma cultura do Brasil você ter um ambulante de estádio, o cara que tá ali o famoso ganhando. pernilzão, né? Pois é, cara. Aí você olha assim, pô, você fala, cara, essa galera, né? O que tá fazendo, né? É Não, muito louco. é muito doido isso que você está falando, Rô, porque eu, de verdade, assim, sem demagogia, eu sou um cara tenho muita fé e tal, e nas minhas orações eu sempre peço por eles, porque se
para mim, que consigo ter algum recurso, quando eu falo recurso, recurso de conseguir fazer um plano ou me reinventar, que é a palavra do momento, né? Eu acho que para eles é mais difícil, porque você se reinventar quando você não tem tanto recurso é muito duro para o brasileiro. Sem né? dúvida, sem dúvida. E eu falo que essa galera, esse brasileiro, essa brasileira que acorda cedo, é o brasileiro de fato. Pô, que faz a coisa girar, Que faz né, o negócio girar, que o país é a força motriz do nosso país, que ele é o cara honesto, sabe? Eu tenho o maior orgulho dessa galera, porque essa galera é a galera que vai na Casas Bahia, compra a sua geladeirinha lá e, cara, paga um mensalzinho dele em liquidez. Sim, entendeu? a margem não é uma margem, né, cara? É o que sobra, né? É o que sobra e ele tá ali pagando, ele é fiel, entendeu? Então, Sem dúvida. esse é o Brasil que eu tenho grande apreensão por eles, assim. Experiência diferente de marketing. Eu falava uma frase que nego me chamava de maluco. Eu falava, talvez você me chame também. Eu falava assim, na Disney, vou pegar um exemplo básico, você vai entender. Sim. Eu vou tentar ser didático para você entender. Não, eu amo aquele lugar, cara. Você viu aqui, ó. Na Disney, o que acontece com o famoso Wall? Ele falava o seguinte: você sobe no brinquedo, correto? Ele te sacode o brinquedo, você fica pulando que nem maluco lá. Você desce do brinquedo, quando você desce do carrinho do brinquedo, você cai aonde? Naquela lojinha com foto. Uma mega loja, porque eu tive a sorte de conhecer o famoso Jim Moore, americano que inventou as lojas, o conceito de C-Store no mundo, e esse cara um dia virou para mim, na ESSO, falou assim, para vender tem que ter loja cheia, varejo é loja cheia. Aí eu fui entender, você pode entrar em qualquer loja da Disney, o boné solta nos teus olhos, o chaveiro vem no teu olho, porque é cheio. Você não vê gôndola vazia Seu numa dinheiro loja. Você faz assim, Você né? faz assim. E aquilo é um pensamento estratégico. Ele falava isso. Varejo é gôndola cheia, loja cheia. E o que acaba acontecendo? Só estou te colocando esse exemplo para você entender. Primeiro, o americano te emocionava na adrenalina do brinquedo. Quando você desce da adrenalina do brinquedo, surge o quê? O consumo. Sim. Você dificilmente não compra. Você tem uma grande chance de comprar. Obviamente que você gera receita. Legal? Então, te emocionei, te proporcionei o produto, gerei receita. O que acontece com o marketing? Eu estou falando especificamente do nosso futebol. Sim, sim. A gente tem a capacidade de emocionar. Aonde está a nossa capacidade da nossa loja ainda? Ela é ausente um pouco, não é verdade? Sem dúvida. Porque você vai... Não está no fluxo do torcedor. Não está no fluxo do torcedor. Então, é muito louco tem uma lacuna aqui, tá certo? E terceiro, você gera receita. O que acaba acontecendo? Acabou acontecendo que a gente sempre dependeu muito do quê? Do patrocinador vai botar a marca na camisa que eu quero a receita para pagar minha conta. Mas se a gente pensasse diferente, né? Pensar, primeiro eu emociono, vou emocionar meu torcedor, vou gerar o produto para ele consumir, que vai me trazer atração de marcas quererem se associar comigo, e essa composição dupla vai me gerar uma maior receita. Então, esse é um movimento que eu falo, que eu digo assim, pode parecer difícil, né, na prática. E aqui eu estou respeitando muito meus amigos que hoje estão nos cargos de marqueteiros dos clubes. Eu não estou fazendo uma crítica a eles. Não, sim, porque você conhece as dores desses caras, sim, né? O clube, por ele talvez não ser uma empresa, determinados difícil. Movimentos ali dependem de fatores Difícil. que não é... O cara não enxerga a receita, né? Sim, sim. Eu acho que é um pouco isso. É um pouco também. isso, mas... e aí, volta a te afirmar, não estou criticando o trabalho sendo feito hoje no Brasil, estou dizendo o formato. O formato, por isso que eu falo, da experiência. Quanto mais você conseguir trazer o torcedor para ter uma experiência que seja com o clube, de um melhor atendimento, seja num CAT, no sócio-torcedor ou no clube social, a capacidade dele consumir você é muito maior. Sim. Né? E por isso que eu falo, os clubes tiveram um benefício que você tem um consumidor há mais de 30 anos fiel consumindo a tua marca, sem você fazer esforço, pela pura paixão. Uhum. Se você tem uma loja hoje no varejo, qualquer uma delas, elas gastam bilhões para você ir hoje no site e comprar uma geladeira, correto? Sem dúvida. Ele gasta bilhões, bota propaganda na TV. Não, investe em impulsionamento. Pô, gasta uma grana para levar o lead, o famoso lead, para consumir.
o clube já tem um lead dentro de casa. E apaixonado. Apaixonado. Né? Ele não precisa convencer, né? Não precisa convencer. O convencimento vem de dentro do campo de uns caras que são muito bem remunerados, né? Para fazer esse convencimento, né? O garoto propaganda dos caras estão ali 2 vezes na semana, né, cara? E aí tem uma coisa que é cultural. Por quê? Se você pega um time de basquete hoje, você vai ter uma experiência com o cara, ele já sabe que ele vai precisar dar um coaching para os vendedores da SAP que patrocina o time dele, para falar da experiência dele como atleta, como ele lida com disciplina, como ele lida com superação, qual é a vida dele, como é que ele se tornou um esportista de alto rendimento, né? Hoje, a dificuldade que você tem, por exemplo, no esporte que a gente mais ama, é falar para o cara, pô, hoje você precisa um meia, ou um atacante, ou um zagueiro de um time, e falar assim, você precisa hoje ir na empresa do nosso patrocinador para falar a sua história de vida. Aí o cara fala, puta, mas a gente perdeu no final de semana, não vai pegar bem. Eu já escutei isso de jogador profissional, cara, eu achei um absurdo. O cara falou, cara, essa semana não vai dar pra gente se reunir porque a gente perdeu no final de semana, tá feia a coisa. E aí, olha só, olha, é legal esse papo, porque esse papo é maneiríssimo, porque olha só, a gente puxa um fio, aí você fala assim, pô, e o do lado do patrocinador, ele fala assim, pô, se esse cara viesse aqui, me desse uma palestra para os meus vendedores, e esses vendedores vendessem mais, eu vou aumentar o quê? Claro, o meu patrocínio. sem dúvida. Né? Então, até a patrocinadora do seu time, ela fala uma frase que eu acredito também bastante, né? Patrocínio forte, time forte, né? Sim, então, sim. Mas o movimento disso ainda no Brasil, pô, a gente tem muita oportunidade. Quando você olha, por exemplo, para esse mercado de Brasil, quantos clubes, eu não quero que você cite clubes, e se você quiser também você pode citar, mas quantos você acha, por exemplo, que fazem um trabalho que daqui a 5, 10 anos a gente consiga equiparar o que você já viu em termos de Europa e de Estados Unidos? Tem algum? Existe pelo menos 5 clubes? Olha... E se você quiser falar quais são os 5, não tem problema, não quiser. Primeiro, eu tenho uma admiração e respeito muito grande, porque eu já tive desse lado de de sentar na cadeira de ser diretor de marketing de clube e tal. Eu tenho um respeito muito grande pelos profissionais que hoje lá estão, né? Então, eu diria que é o seguinte, eu acho, a minha opinião na tua pergunta, a pergunta é muito boa. A gente tem, sim, um movimento de alguns clubes aumentando a sua ativação, mudando um pouco aquele conceito que marketing só gasta, né? Que a gente tem essas culturas enraizadas, o marketing só gasta. E eles começam a perceber que, a estratégia de investimento no torcedor traz resultado. Então, a quantidade de ações criativas com torcedores aumentou muito. Sim, pô, cara, é o que eu te falei. A gente se conheceu lá no cara jogando futebol no Allianz. Verdade. Eu joguei 2 vezes lá no jogo na academia do Palmeiras lá. Foi sensacional. Sensacional. Eu tenho a sorte, por exemplo, a minha empresa, a gente tem a Elos Fan, que é a plataforma de experiência, e a gente tem o Galo. O Atlético Mineiro é nosso cliente. Sim, eu lembro que você me mostrou, falou desse projeto. Pô, o dia que a gente fez o jogo do Galo, que o cara ganhou a camisa do Atlético com o nome dele, pô, eu tinha que ter filmado o vestiário, porque a reação dos caras era um negócio de filme. Sim. Você vê o cara enorme, caindo a lágrima, pensando, porra, meu pai tá comigo. Jogar junto, cara. Você vê o pai e o filho jogando lá no... O cara desespera. É sensacional. Isso mexe muito com a cabeça do ser humano. O cara vira mais torcedor independente do que o clube tá vivendo, né? Entendeu? E aí, esse tipo de movimento traz o quê? Receita para o clube, tá certo? E além da receita do clube, ele traz quem? Um torcedor muito mais apaixonado por ele. Sim. Porque ele nunca mais vai esquecer o dia que ele entrou no Independência com a camisa do Galo, que cantou o hino do Galo com o filho dele no braço. E entendeu? Às vezes fez um gol lá, né, cara? Porra, o dia que eu tava lá, Edmundo e Zinho, cara, o Edmundo pra mim é o meu maior fã que eu vi do Palmeiras, assim. E naquele dia eu pude entrevistá-lo, assim, e ver o lado diferente do Edmundo, além de eu nunca tinha conhecido ele. E foi sensacional só o fato de eu fiquei imaginando, imagina jogar
Chegou uma hora que o Edmundo ele não quis mais ser técnico, ele foi jogar bola. Ele chegou para mim e falou, cara, tem uma chuteira aí para me emprestar? Eu falei, tem um aqui, mas... Aí o moço ele falou, puta, não posso usar porque ainda não é do meu patrocinador. Eu falei, puta, não acredito. O Edmundo tá me pedindo a chuteira, cara. É demais. Então, né? eu nem participei daquilo, assim, efetivamente, mas pra mim já foi uma puta de uma experiência. Imagina o cara que tabelou com ele e fez um gol lá dentro do estádio ali, né? E outra, você tá fidelizando o clube e a tua empresa mais ainda, porque eu vi ali a organização. O cara tem a chegada, ele tem um receptivo fantástico, ele vai pro vestiário, a família tá na arquibancada super bem acomodada, aí o cara joga, tem hino. Cara, é um negócio assim, eu me arrepio, porque eu sei, eu vivi um pouco desse lado aí, e é fantástico, assim. O eSports cresce, certo? Pela relação de mundo que a gente tem. Por que cresce? Porque eu posso jogar em casa, eu posso jogar, não preciso ir ao estádio, não vou comer um pernil, e a garotada tá curtindo esse negócio, que tá aí os números, não preciso nem... Nessa pandemia eu virei meio gamer de FIFA, cara, era o que restou. E esse mercado cresce, né? Diria meu amigo Paulo Visaco, presidente da Kings e da HyperX, que eu tive com ele há pouco tempo. Porra, ele me contou que o mercado está crescendo absurdamente. O que acontece com isso? A emoção de levar esse garoto, que é o futuro consumidor do clube, para o estádio para ter o prazer de comer um pernil, de tomar uma cerveja na porta do estádio, de ver a rapaziada abraçar a galera com a mesma camisa, está se perdendo. Então, talvez a gente não está enxergando aqui, já foi dito isso, que esse novo torcedor, que eu falo que é a bolha de oxigenação da receita do futebol no mundo e principalmente no Brasil, a gente daqui a pouco está perdendo, porque eu e você, quando a gente era garoto, a gente tinha um entretenimento. O meu entretenimento era ir no Maracanã, comer um genial, famoso hot dog de carioca, com uma grapete que repete. Sim. Né? Isso não sai na minha cabeça até hoje. Outro dia também fui num clube carioca, que o cara tinha um cachorro-quente genial e uma grapete. Eu comecei a chorar. O cara falou, porra, tá ruim o lanche? Eu falei, porra nenhuma. Eu tô emocionado porque eu lembrei da minha infância. Né? Viveu a experiência aqui. Eu vivi a experiência, porra, tô sentindo a porra do genial, porra. Eu ia na geral, porra... Quando meu irmão pagava um genial para mim, era um entretenimento da semana, entendeu? E hoje o moleque, ele olha pro FIFA, aí ele fala, pô, eu tô jogando no Allianz, ou no PES, que, enfim, e tô jogando com o meu time, e eu julgo que o jogador é bom ou ruim, não pelo que ele tá produzindo em campo, mas porque ele me ajuda no videogame, cara. É muito louco isso. Não é? É muito louco isso. É muito doido. Então, assim, e aí... Eu sou um cara apaixonado pelo high touch, pelo aperto de mão. Já falei isso em vários cursos, em palestras, tal. Eu sou fã do ser humano. Eu acho que eu acho que a gente está vivendo a era de ser inteligente, usar a capacidade de escala do digital para fortalecer o presencial. Esse é meu lema. A gente tem que olhar para o digital e fortalecer a capacidade de escala que ele tem. Ele trouxe escala para a gente, trouxe, é uma realidade, mas usar essa força para a gente fortalecer o presencial, porque o presencial é o que faz diferença. Sim. Né?